Assine isto agora, ou garanto que você nunca mais trabalhe neste setor. As palavras pairavam entre nós enquanto meu chefe, Celso Brandão, deslizava a carta de demissão sobre a mesa de vidro da reunião. Seus nós dos dedos ficaram brancos contra a borda do documento, os dedos se abrindo como aranhas pálidas. A sala de reunião parecia impossivelmente pequena, as paredes se fechando a cada respiração superficial que eu dava. Preciso disso hoje, Natália. Sua voz baixou para um sussurro, de modo que os funcionários que passavam não pudessem ouvir. Seu desempenho não correspondeu às expectativas. Nós dois sabemos que é para o seu bem. 3 anos de duplicação de indicadores de departamento passaram pela minha cabeça. As madrugadas, os fins de semana cancelados, as ideias que ele reivindicava como suas em reuniões executivas. E agora, depois de questionar aquelas transações em comum nos relatórios do último trimestre, aquela emboscada. Levantei a caneta, minha visão se estreitando em um ponto específico, a carta de demissão borrada diante de mim, mas uma frase permanecia cristalina: demissão voluntária. Olhei para a expressão triunfante de Celso e para o segurança parado do lado de fora da porta, tomei minha decisão. O que ele não sabia era que eu estava me preparando para aquele momento. Durante semanas, documentei cada solicitação irregular, cada diretriz questionável, cada ameaça velada. Estudei direito trabalhista até o amanhecer atravessar as persianas do meu apartamento. Assinei sem protesto, mas quando Celso se afastou para atender uma ligação, fiz uma alteração sutil no texto padrão. O erro dele foi subestimar o poder de uma única palavra. Antes de continuar esta história, preciso que você entenda algo importante. O conhecimento é a arma que nunca enterra. Se você acha que se sentiu impotente diante de alguém que parecia intocável, continue comigo, porque o que vou compartilhar não é apenas sobre vingança. Trata-se de resgatar seu poder em um mundo criado para fazer você abrir mão dele. Meu nome é Natália Tavares, e até 3 meses atrás, eu era analista financeira líder no grupo Prime Park. Tenho 34 anos, sou solteira, tenho um mestrado em análise de negócios e uma certificação em contabilidade forense, obtida em aulas noturnas. A maioria das pessoas me descreve como meticulosa. Algumas dizem que sou obsessiva por detalhes. Eu coloco meu calendário em cores, organizo meu porta-tempero em ordem alfabética e consigo identificar uma discrepância numérica como a maioria das pessoas identifica um relâmpago. Meus pais emigraram da Índia antes de eu nascer, estabelecendo-se em uma pequena cidade do centro-oeste, onde meu pai, seu Aníbal, abriu uma loja de conserto de eletrônicos. Sempre verifique os menores componentes primeiro, dizia ele curvado sobre placas de circuito. A menor conexão costuma causar as maiores falhas. Essa se tornou minha filosofia de vida. Preste atenção aos detalhes que os outros ignoram. Quando entrei para o grupo Prime Park há 4 anos, a empresa estava se expandindo rapidamente, abrindo novos escritórios em todo o país. A CEO, Renata Vasconcelos, tinha reputação de inovação e inclusão. O slogan da empresa, construindo um futuro melhor juntos, adornava cada parede, assinatura de e-mail e caneca de café. Eu acreditava nisso, talvez ingenuamente. Celso Brandão tornou-se meu supervisão direto 2 anos depois que eu assumi o cargo. Ele havia sido transferido do escritório da Costa Oeste com recomendações brilhantes e um currículo impressionante. Alto, com cabelos prematuramente grisalhos e uma voz que chamava a atenção, Celso transitava pelo escritório como se fosse o dono. A equipe executiva o adorava. O conselho elogiava suas novas perspectivas. Os problemas começaram sutilmente. Primeiro, meu nome desapareceu dos créditos das propostas de projeto. Depois, veio a exclusão das reuniões das quais eu havia participado anteriormente. Meus relatórios exigiam múltiplas revisões para maior clareza, enquanto colegas homens com resultados semelhantes recebiam aprovação imediata. Você está sendo paranoica, sussurrou meu colega Bruno Azevedo quando mencionei o padrão. Celso é simplesmente exigente, ele é assim com todo mundo. Mas não era. Comecei a anotar datas, horários, testemunhas, frases exatas.
quando Celso elogiou Renato Martins pelo modelo de projeção trimestral que eu havia criado, quando ele interrompeu minhas apresentações, mas deu atenção ininterrupta aos outros, quando agendou almoços em equipe durante minha consulta de terapia, apesar de minha agenda mostrar claramente o conflito. Ainda assim, eu me destaquei. A eficiência do nosso departamento aumentou 22% com minha abordagem sistemática de gerenciamento de fluxo de trabalho. Criei uma ferramenta de análise preditiva que economizou milhões de reais em custos de aquisição para a empresa. Permaneci visível, valiosa e vigilante. Depois vieram as discrepâncias financeiras. Tudo começou com uma anomalia nos relatórios do terceiro trimestre, transferências entre orçamentos departamentais sem os códigos de autorização adequados. Valores pequenos, facilmente ignorados, mas que seguiam um padrão. Cruzei as referências dos trimestres anteriores e encontrei irregularidades semelhantes que datavam da chegada de Celso. Essas transações precisam de explicação, eu disse durante nossa reunião individual, deslizando as impressões destacadas sobre sua mesa. A cadeia de autorização está incompleta. Ele mal olhou para os papéis. A contabilidade aprovou estas, você está exagerando, Natália. Mas a contabilidade exige assinaturas de nível de diretoria para transferências entre departamentos. Estes não têm. Sua expressão mudou então, e algo frio substituiu seu sorriso displicente de sempre. Esqueça, isso não é problema seu. Eu não deixei isso de lado. Em vez disso, criei uma pasta segura no meu disco rígido pessoal e continuei reunindo evidências. O padrão se expandiu. Realocações de orçamento coincidindo com bônus por desempenho, contratos com fornecedores com preços inflacionados, para subsidiárias com estruturas de propriedade obscuras, relatórios de despesa com anomalias constantes. A hostilidade aumentou em níveis precisos. Minha avaliação de desempenho, que antes superava as expectativas, subitamente apontou problemas de comunicação e falta de alinhamento com os objetivos da equipe. Minhas atribuições de projetos passaram a ser administrativas. Meus e-mails para outros chefes de departamento ficaram sem resposta. Ele está construindo um caso contra você, alertou Lorena Duarte, do departamento jurídico, durante um drink depois do expediente. Tenha cuidado, documente tudo. Eu já estava documentando tudo, mas agora adicionei sessões noturnas de pesquisa sobre direito trabalhista, proteção de denunciantes corporativos e precedentes de demissão construtiva. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular. Encaminhei e-mails importantes para minha conta pessoal, tirei fotos de documentos que misteriosamente desapareceram de drives compartilhados. A escalada final veio após a revisão trimestral executiva. Renata Vasconcelos elogiou minha análise de compras, pedindo-me para apresentá-la na próxima reunião do conselho. Excelente trabalho, Natália, disse ela, apertando meu ombro. Este é exatamente o tipo de pensamento inovador de que precisamos. A expressão de Celso permaneceu agradável, mas seus olhos me seguiram como um predador durante o restante da reunião. Naquela tarde, meu acesso a vários bancos de dados críticos foi revogado para atualizações do protocolo de segurança. No dia seguinte, um e-mail anunciou que Renato Martins cuidaria da apresentação do conselho, devido à sua familiaridade com o contexto mais amplo. Quando questionei essa decisão, Celso me chamou à sua sala. Sua atitude se tornou problemática, disse ele com a voz cuidadosamente modulada enquanto fechava a porta. Vários colegas expressaram preocupações sobre suas habilidades de colaboração. Quais colegas? Perguntei. Gostaria de abordar as preocupações deles diretamente. Isso não é apropriado. Isso é um padrão, Natália. Primeiro as acusações infundadas sobre irregularidades financeiras, agora essa insubordinação. Pedir esclarecimentos não é insubordinação. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Deixe-me ser claro.
Sua posição aqui está se tornando frágil. Recomendo que você se concentre em melhorar seu desempenho, em vez de questionar as decisões da gerência. Naquela noite me encontrei com uma advogada trabalhista. Doutora Marta Camargo ouviu atentamente meu relato, revisando as evidências que eu havia reunido. Este é um ambiente de trabalho hostil como todos os livros. O padrão é claro e sua documentação é excelente. Mas aqui está a realidade. Esses casos são exaustivos, caros e muitas vezes prejudiciais à carreira, mesmo quando você ganha. Então eu deveria simplesmente pedir demissão? Não. Ela bateu na minha pasta de provas. Se eles querem que você vá embora, faça-os pagar por isso. Acordos construtivos de demissão podem ser substanciais com evidências como as suas, mas esteja preparada. Eles provavelmente tentarão forçar uma demissão primeiro. Ela tinha razão. 3 dias depois, Celso Brandão começou a enviar cópias ao RH sobre questões triviais do meu trabalho. Uma semana depois, recebi minha primeira advertência formal por não cumprir prazos em tarefas atribuídas com prazos impossíveis. Na semana seguinte, meu espaço de trabalho foi transferido para um canto isolado, perto da sala dos servidores, onde o zumbido constante dos equipamentos tornava as conversas telefônicas quase impossíveis. Durante todo esse tempo, mantive registros meticulosos, respondi a cada acusação com fatos documentados. Mantive-me profissionalmente impecável em todas as interações e me preparei para o confronto inevitável. Chegou mais cedo do que o esperado. Numa quarta-feira de manhã, minha agenda foi atualizada, com uma reunião obrigatória na sala de conferências B. Sem pauta, sem outros participantes, apenas Celso. Enquanto eu caminhava em direção à sala de conferências, Lorena Duarte passou por mim no corredor, com a expressão tensa. Ele esteve com o RH a manhã toda, murmurou ela, sem diminuir o passo. Assenti, com meu plano de emergência se cristalizando. Na minha bolsa havia uma pasta contendo cópias de todas as minhas provas, organizadas cronologicamente. Meu celular estava gravando e eu havia estudado o modelo padrão de demissão usado pelo grupo Prime Park, incluindo todas as suas implicações legais. O que nos traz de volta àquela mesa de conferências de vidro, à carta de demissão e ao ultimato de Celso. Quando ele se afastou para atender uma ligação, não hesitei. Com mão firme, risquei demissão voluntária e escrevi acima, demissão construtiva devido a ambiente de trabalho hostil. Acrescentei a data e a hora na margem. Minha caligrafia estava limpa e clara. Celso voltou, pegou o papel sem lê-lo e sorriu com a satisfação de um homem que acredita ser um. Limpe seu espaço de trabalho até o final do dia. A segurança irá acompanhá-la para fora. Entendo, disse eu, mantendo contato visual. Preciso documentar isso para meus registros. O sorriso dele vacilou brevemente. O RH providenciará a papelada necessária. Assenti e me levantei para sair. Ao chegar à porta, virei-me apenas para confirmar. Esta reunião foi a seu pedido, correto? Para discutir minha situação profissional? Sim, disse ele impacientemente, como documentado na carta que você acabou de assinar. Obrigada pelo esclarecimento. Fechei a porta atrás de mim, com o coração disparado, mas a mente lúcida. No banheiro, respirei fundo até minhas mãos pararem de tremer. Então, liguei para a doutora Marta Camargo. Aconteceu, disse eu, exatamente como você previu. Você fez a alteração? Sim, ele não percebeu. Ótimo, enviem-me tudo agora. Terei a queixa formal pronta em menos de 1 hora. Às 3 da tarde, eu já tinha guardado meus pertences pessoais em uma pequena caixa. Como prometido, um segurança chamado Rogério esperava por perto, parecendo desconfortável com sua tarefa. Sinto muito por isso, senhorita Natália Tavares, disse ele baixinho. Nunca me fez sentido por que demitirem alguém como você. Obrigado, Rogério, agradeço. Antes de sair, fiz 2 paradas finais. Primeiro, fui ao Departamento de Recursos Humanos, onde entreguei à diretora Cíntia Ribeiro um envelope lacrado. Esta é uma reclamação formal de demissão construtiva e ambiente de trabalho hostil, disse eu com a voz firme. Inclui a carta de demissão alterada que o Sr. Brandão forneceu hoje, que eu alterei antes de assinar para refletir com precisão a situação.
também incluí documentação dos problemas atuais que levaram a este ponto. A expressão de Cynthia permaneceu neutra, mas seus olhos se arregalaram ligeiramente. Vou revisar isso imediatamente. Minha advogada entrará em contato amanhã de manhã. Ela tem cópias de tudo naquele envelope. Minha segunda parada foi na mesa do Bruno Azevedo. Ele olhou para cima, assustado com a minha aproximação, enquanto o segurança esperava a vários metros de distância. Você vai embora? Perguntou ele, levantando-se um pouco da cadeira. Não por escolha própria, respondi, mas antes de ir, verifique o drive compartilhado. Histórico trimestral de finanças Q. Concentre-se nos padrões de transferência e nas pastas marcadas com as iniciais de Celso. Compare-os com a tabela de bônus para executivos. Ele franziu a testa. Natália, o que você está dizendo? Apenas olhe e tome cuidado com quem você discute isso. Apertei o ombro dele e fui embora. Rogério me acompanhou até o saguão, carregando minha caixa apesar dos meus protestos. Na entrada principal, ele parou. Sabe, senhorita Tavares, trabalho como segurança aqui há 12 anos. Vi muita gente entrar e sair. Aqueles que saem em silêncio, sem fazer nada de errado, nunca mais voltam. Mas aqueles que se mantêm firmes, ele sorriu levemente. Eles costumam voltar. Se você já enfrentou uma injustiça que parecia poderosa demais para combater, se já engoliu suas palavras porque se manifestar parecia perigoso demais, continue comigo, porque o que aconteceu em seguida mudou não apenas minha carreira, mas minha compreensão do poder em si. Antes de continuar, curta este vídeo e inscreva-se no canal se você acredita em defender o que é certo, mesmo quando é assustador. Ative o sininho de notificação porque a conclusão desta história revela exatamente como conhecimento, preparação e coragem podem transformar um momento de impotência em justiça, que repercute além de qualquer coisa que você possa imaginar. Naquela noite não dormi. Em vez disso, sentei-me na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade enquanto repassava os acontecimentos do dia. O ar parecia diferente, mais leve, apesar da incerteza que me aguardava. Pela primeira vez em meses, respirei fundo, sem o aperto no peito que se tornara tão familiar que eu já nem notava mais. Meu telefone vibrou às 7h13 da manhã seguinte. Número desconhecido. Natália Tavares falando. Senhora Tavares, aqui é Cynthia Ribeiro, do Recursos Humanos. A voz dela soava tensa. Analisamos sua documentação e precisamos que você venha esta manhã para uma reunião com a alta administração. Devo entender que ainda estou empregada no Grupo Prime Park, então. Uma pausa. Sua situação profissional está complicada no momento. O documento que você enviou cria uma situação jurídica que precisamos resolver imediatamente. Estarei aí às 9h com minha advogada. Isso não vai acontecer. Estarei lá às 9h com minha advogada, repeti com a voz baixa, mas firme. Ou podemos prosseguir diretamente para o litígio formal. Outra pausa. 9h, sala de conferências do 14º andar. Mandei uma mensagem para a doutora Marta imediatamente, e ela concordou em me encontrar em uma cafeteria perto do escritório às 8h30. Quando cheguei, ela já estava lá, imaculada, de terno cinza, espalhando documentos sobre uma mesa de canto. Eles estão em pânico, disse ela sem preâmbulos. Recebi 3 ligações do departamento jurídico deles ontem à noite, cada uma mais conciliatória que a anterior. Sua documentação é excepcional. O que devo esperar? Eles tentarão minimizar a situação, oferecerão acordos com cláusulas de confidencialidade, tentarão isolar o comportamento de Celso da responsabilidade da empresa. Ela embaralhou os papéis em uma pilha precisa. Nossa posição é simples. A empresa possibilitou um ambiente de trabalho hostil por meio de supervisão negligente. Temos evidências tanto da hostilidade quanto das irregularidades financeiras que você identificou. E se eles se recusarem a reconhecer isso? O sorriso de doutora Marta era fino e preciso. Em seguida, procedemos com as acusações formais que desencadearão auditorias externas e requisitos de divulgação pública. A escolha é deles. Às 8h57, passamos pela entrada principal do Grupo Prime Park.
Rogério estava na recepção, com as sobrancelhas erguidas de surpresa quando me aproximei. Senhora Tavares? Ele deu um leve sorriso. Não esperava vê-la de volta tão cedo. As circunstâncias mudam, respondi, assinando o registro de visitas. É verdade. Ele me entregou um crachá temporário. O 14º andar está bem movimentado esta manhã. Muitas reuniões inesperadas. No elevador, doutora Marta revisou nossa estratégia uma última vez. Deixe-os falar primeiro. Precisamos entender a posição deles antes de mostrar tudo. A recepção do 14º andar fervilhava com uma atividade incomum. Assistentes corriam de um escritório para o outro com os braços cheios de arquivos. Através das paredes de vidro, vislumbrei executivos em discussões intensas. Perto da sala de conferências principal, Bruno conversava com Lorena, ambos pálidos e sérios. Quando Bruno me viu, seus olhos se arregalaram e ele assentiu quase imperceptível. Cíntia Ribeiro emergiu da sala de conferências com sua compostura habitual ligeiramente abalada. Senhora Tavares, obrigada por ter vindo. E você deve ser a doutora Marta Camargo, assessora jurídica da senhora Natália Tavares. Marta estendeu a mão. Vamos começar. Dentro da sala de conferências estava sentada a própria Renata Vasconcelos, ladeada pelo conselheiro-geral e pelo diretor de operações da empresa. Notavelmente ausente estava Celso Brandão. Senhora Tavares, começou Renata com sua voz normalmente calorosa e formal. Analisamos sua reclamação e a documentação de apoio. As alegações são sérias e preocupantes. Não são alegações, corrigi discretamente. São fatos documentados. O conselheiro-geral, um homem chamado Dr. Álvaro Teixeira, cujo sobrenome eu nunca consegui identificar, pigarreou. Antes de continuarmos, gostaríamos de enfatizar que o grupo Prime Park leva a conduta no local de trabalho extremamente a sério. Se houver violações de nossas políticas, queremos lidar com elas adequadamente. Se, ecoou Marta, e seu tom de voz fez a única sílaba soar perigosa. Renata levantou a mão levemente. Não estamos contestando as experiências da senhora Tavares. Estamos tentando entender toda a extensão da situação. A extensão vai além da minha cliente, disse Marta. Com base em nossa investigação preliminar, vários funcionários sofreram tratamentos semelhantes sob a supervisão do Sr. Brandão. Um lampejo de genuína surpresa cruzou o rosto de Renata. Você conversou com outros funcionários? Não, interrompi. Mas eles começaram a falar com o seu departamento de RH ontem à tarde. Acredito que 3 mulheres de diferentes departamentos já se apresentaram. Cíntia Ribeiro assentiu quase imperceptivelmente, confirmando minha declaração. Também estamos preocupados com as irregularidades financeiras identificadas pela senhora Tavares. Elas exigem investigação imediata por auditores independentes. Dr. Álvaro se mexeu, incomodado. Temos procedimentos de auditoria interna que não conseguiram detectar essas discrepâncias por 2 anos. Isso sugere negligência ou cumplicidade em seus sistemas de supervisão financeira. A sala ficou em silêncio. Renata me observou com renovada intensidade, como se me visse claramente pela primeira vez. O que exatamente a senhora está buscando, senhorita Tavares? Perguntou ela finalmente. Marta abriu seu portfólio. Reintegração integral com salários atrasados a partir da data da demissão por justa causa. Uma investigação independente e abrangente sobre o ambiente de trabalho hostil e as irregularidades financeiras. Responsabilização de todas as partes envolvidas na criação ou viabilização dessas condições e mudanças estruturais para evitar situações semelhantes no futuro. E se respondermos com uma oferta de acordo? Perguntou o Dr. Álvaro. Então prosseguiremos com as acusações formais, que exigem divulgação pública, respondeu Marta calmamente. Minha cliente não está interessada em ser silenciada com dinheiro. Renata se inclinou para a frente. E quanto ao Sr. Brandão, o que o senhor espera em relação à posição dele? Olhei diretamente para ela.
Isso cabe à senhora determinar após uma investigação adequada, mas não voltarei a trabalhar sob a supervisão dele. A reunião continuou por mais 1 hora, passando por questões legais, processos e próximos passos. Ao final, eu havia sido formalmente reintegrada, com transferência temporária para a equipe de análise executiva, reportando-me diretamente ao diretor de operações. Uma empresa de investigação independente chegaria no dia seguinte, e Celso havia sido colocado em licença administrativa, aguardando o resultado da investigação. Enquanto nos preparávamos para sair, Renata pediu a Marta um momento a sós comigo. Depois de uma olhada para confirmar se eu estava confortável com isso, Marta saiu. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Renata quando ficamos sozinhas. Tenho orgulho de construir uma empresa ética onde todos podem prosperar. Não consegui ver o que estava acontecendo no seu departamento. Hierarquias podem criar pontos cegos, respondi. Mesmo para os líderes mais bem-intencionados. Ela assentiu mentalmente. As discrepâncias financeiras que você identificou. Qual a extensão que acredita que elas têm? Significativas o suficiente para afetar os relatórios trimestrais. Sistemáticas o suficiente para sugerir manipulação intencional. E padronizadas de maneiras que se correlacionam com as estruturas de bônus dos executivos. Algo endureceu em sua expressão. Vejo que isso muda consideravelmente a natureza desta situação. Sim, muda. Levantei-me para sair. Uma pergunta, se me permite. Celso foi informado da minha reintegração? Ele foi notificado de sua licença administrativa esta manhã. Ainda não sabe todas as circunstâncias. Ela pausou. Ele deve deixar seu escritório amanhã de manhã, sob supervisão. Quando saí da sala de conferências, Bruno Azevedo estava esperando perto dos elevadores. Você é uma mulher magnífica e assustadora, sussurrou ele enquanto eu me aproximava. Todo o departamento financeiro está em polvorosa. Eles bloquearam todos os servidores aos quais Celso tinha acesso. Você olhou aquelas pastas? Ele assentiu. Eu olhei e fiz cópias antes de reportar. Era impossível não notar os padrões quando você sabia onde procurar. Ele hesitou. Eu deveria ter escutado quando você levantou suas preocupações pela primeira vez. Sinto muito. O que importa é que você finalmente olhou. A verdade exige que as testemunhas tenham poder. A semana seguinte se desenrolou com uma velocidade estonteante. Os investigadores independentes montaram um escritório temporário no 12º andar, entrevistando dezenas de funcionários. Passei horas explicando a documentação, os padrões que havia identificado, tanto no comportamento no local de trabalho quanto nos registros financeiros. Na sexta-feira, o número de funcionários que haviam denunciado o comportamento inadequado de Celso havia chegado a 11, sendo 8 mulheres e 3 homens, abrangendo vários departamentos. A investigação financeira havia se expandido para incluir relacionamentos com 3 empresas fornecedoras e padrões incomuns na alocação de projetos. Retornei ao meu local de trabalho habitual, agora realocado para um canto iluminado, perto do centro da equipe financeira. Colegas que antes evitavam contato visual, agora se aproximavam com café e perguntas. Alguns se desculparam pelo silêncio, outros compartilharam histórias de suas próprias experiências desconfortáveis. A atmosfera no escritório havia mudado. A tensão diminuiu em alguns lugares, intensificando-se em outros, à medida que as pessoas reconsideravam sua própria cumplicidade no ocorrido. Na quarta-feira da segunda semana, Marta ligou com uma atualização. As descobertas iniciais são contundentes, disse ela. Os investigadores identificaram o que parece ser um esquema de propina envolvendo contratos com fornecedores. Celso estava encaminhando negócios para empresas nas quais tinha interesses financeiros não revelados e, em seguida, manipulando orçamentos internos para ocultar os custos inflacionados. De quanto estamos falando? A estimativa preliminar é de R$ 1.200.000 em 2 anos,
e eles examinaram apenas cerca de metade dos contratos sinalizados em sua documentação. Pressionei a mão contra a janela do meu apartamento, sentindo o vidro frio na palma. O que acontece a seguir? A empresa tem duas opções: lidar com a situação internamente, com demissão e possível recuperação judicial, ou envolver a polícia em acusações criminais. Dada a magnitude do caso, suspeito que terão que optar pela segunda opção. Ela tinha razão. No dia seguinte, Renata convocou uma reunião com toda a equipe. Sua aparência normalmente impecável demonstrava sinais sutis de tensão, como um botão faltando no blazer e o cabelo puxado para trás com mais rigor do que o habitual. Quero abordar a investigação em andamento, diretamente, começou ela, sua voz ecoando pelo refeitório lotado. O que começou como uma reclamação de conduta no local de trabalho revelou irregularidades financeiras que não podiam ser ignoradas ou tratadas internamente. Apresentamos relatórios formais às autoridades competentes que conduziriam sua própria investigação. Um murmúrio percorreu a sala. Assumo total responsabilidade pelas falhas de supervisão que permitiram que isso acontecesse, ela continuou. Estamos implementando mudanças imediatas em nossos controles financeiros, estruturas de relatórios e supervisão da gestão. Mais importante ainda, estamos criando novos canais para que os funcionários relatem suas preocupações sem medo de retaliação. Ela fez uma pausa, examinando a sala. Àqueles que sofreram maus tratos e se sentiram incapazes de se manifestar, peço desculpas. Àqueles que se manifestaram e não foram ouvidos, peço desculpas mais profundas. E a pessoa que finalmente nos forçou a ouvir, seus olhos encontraram os meus, sinto muito e sou grata. As mudanças vieram rapidamente depois disso. Novos protocolos de supervisão financeira, relações de subordinação reestruturadas, treinamento obrigatório sobre conduta no local de trabalho e proteção a denunciantes. A investigação se expandiu e foi concluída após 6 semanas com um relatório abrangente que a equipe executiva analisou com rostos pálidos. Celso Brandão nunca mais retornou ao prédio após o início de sua licença administrativa. De acordo com boatos no escritório, ele havia contratado um advogado de defesa agressivo e estava tentando negociar imunidade em troca de informações sobre o envolvimento mais amplo nos esquemas financeiros, insinuando que outros na liderança sabiam ou participaram. 3 meses depois de eu ter alterado a carta de demissão, recebi 2 comunicações inesperadas. A primeira foi um e-mail de Renata Vasconcelos, pedindo para eu considerar um novo cargo, diretora de integridade financeira, reportando-me diretamente a ela e supervisionando a conformidade em todos os departamentos. A segunda foi uma mensagem de um número desconhecido. Você me arruinou. Espero que esteja satisfeita com o que fez. A última tentativa de intimidação de Celso foi enviada 1 dia antes de sua acusação por múltiplas fraudes. Não respondi à mensagem dele. Não havia nada a dizer. A intenção não era arruiná-lo, era me recusar a ser arruinada. Aceitei o cargo de diretora após negociar o salário e a autoridade exigidas pela função. Meu primeiro ato oficial foi implementar um sistema que permitisse o relato anônimo de preocupações financeiras com protocolos de revisão obrigatórios. Minha segunda recomendação foi promover Bruno Azevedo e Lorena Duarte, que haviam fornecido apoio crucial durante a investigação. A empresa anunciou as mudanças organizacionais na reunião anual de todos os funcionários, onde Renata reconheceu publicamente a transformação dolorosa, mas necessária, pela qual o grupo Prime Park havia passado. Às vezes, as contribuições mais valiosas vêm daqueles dispostos a dizer verdades incômodas, disse ela, convidando-me ao pódio.
Natália Tavares transformou um momento de injustiça em uma oportunidade de melhoria institucional. Somos gratos por ela ter escolhido lutar pelo que é certo em vez de se afastar. Quando me aproximei para falar, vi Rogério no fundo da sala me fazendo uma breve saudação. Lembrei-me das palavras do meu pai, seu Aníbal, sobre pequenos componentes que causam as maiores falhas e como às vezes consertar essas pequenas conexões pode transformar um sistema inteiro. Há 6 meses, me disseram para assinar uma carta de demissão ou nunca mais trabalhar neste setor. Assinei, mas não foi o que eu esperava. Aquele momento me ensinou algo crucial. O poder nem sempre está com aqueles que aparentam detê-lo. Às vezes, o poder reside no conhecimento, na preparação, na disposição de permanecer firme quando os outros esperam que você desmorone. Olhei para os rostos que me observavam. Alguns eu conhecia bem, outros mal. Todos faziam parte do sistema que eu ajudei a reconstruir. O documento que assinei naquele dia não era apenas sobre o meu trabalho. Era sobre se aceitamos ambientes onde a intimidação supera a integridade, sobre se permitimos que o medo silencie a verdade. Cada um de nós faz essa escolha diariamente, de maneiras grandes e pequenas. Parei, lembrando-me do peso da caneta em minha mão naquele dia, da clareza que havia surgido naquele momento de decisão. Escolhi mudar uma única palavra em um documento. Essa escolha desencadeou uma transformação que nenhum de nós poderia ter previsto. Suas escolhas também importam. Mesmo as pequenas, especialmente as pequenas, se somam à cultura que criamos juntos. Quanto a Celso, o sistema judiciário ofereceu sua própria forma de justiça. Após se declarar culpado de acusações reduzidas, ele recebeu uma pena de 3 anos e uma ordem de restituição. Sua reputação profissional foi destruída, não pela exposição dramática, mas pela documentação sistemática de suas próprias escolhas. Escolhas que ele fizera acreditando que ninguém o observava com atenção suficiente para capturá-lo. As conferências do setor onde ele antes chamava a atenção agora apresentavam seu caso como um exemplo de advertência sobre falhas na ética corporativa. A mesma precisão que ele usara para manipular sistemas tornou-se a ferramenta de sua ruína quando esses sistemas foram devidamente examinados. A vitória mais profunda, no entanto, não foi sobre sua queda. Foi ver o grupo Prime Park se transformar na empresa que sempre alegou ser. Ver colegas encontrarem suas vozes após anos de silêncio. Testemunhar o poder da verdade documentada contra a falsidade sistêmica. 1 ano após aquela carta de demissão, recebi um prêmio de liderança do setor pela estrutura de conformidade que havia desenvolvido. Ao recebê-lo, avistei um rosto conhecido na plateia. Doutora Marta Camargo, agora à frente de um escritório especializado em casos de justiça trabalhista. Você não ganhou apenas um caso, ela me disse na recepção depois. Você mudou a forma como uma empresa inteira entende a responsabilidade. Isso é incrivelmente raro. Não fui só eu, respondi. Foram todos que se manifestaram depois. Todos que estavam esperando permissão para dizer a verdade. Ela sorriu. Mas alguém tinha que ir primeiro. Alguém tinha que mostrar que era possível. Naquela noite, liguei para meu pai para contar sobre a sentença. Você tinha razão, pai, eu disse. Os menores componentes realmente determinam se todo o sistema funciona ou falha. E as menores mudanças, respondeu ele, com a voz orgulhosa, às vezes podem redefinir tudo. Se essa história ressoou com você, espero que compartilhe a sua própria experiência nos comentários abaixo. Você já passou por um momento em que uma pequena mudança, uma palavra, uma decisão, uma ação, transformou sua situação? Ou talvez você esteja enfrentando um momento assim agora, reunindo coragem para agir. Lembre-se, o poder muitas vezes não está com aqueles que intimidam, mas com aqueles que se recusam a ser intimidados.
Curta este vídeo se você acredita em defender o que é certo e inscreva-se para ouvir mais histórias de coragem comum que levam a mudanças extraordinárias. Porque às vezes a assinatura mais importante não está em uma carta de demissão, está na decisão de confiar no seu próprio valor o suficiente para defendê-lo.